Gálatas capítulo 4, vamos ler do 8 ao 20. Vou ler aqui para ganhar tempo. Amém? Os irmãos acharam? Amém. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardai dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que não haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancareis os vossos olhos e me os dareis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Amém? Poder assentar? Eu coloquei um tema neste ensino. Eu coloquei o seguinte tema: por que o retrocesso espiritual acontece? E eu respondi em 3 agrupamentos de versículos, em 3 respostas. Primeira resposta: por esquecer de onde Deus tirou. Segunda resposta: por deixar o primeiro amor. E a terceira resposta: por se ajuntar a más companhias. Vamos nessa primeira resposta do versículo 8 ao 11, aonde Paulo fala da obra que Deus realizou na vida daqueles homens, na vida daquela igreja. A obra de conversão, a obra de libertação, de transformação. E aqueles irmãos, de alguma forma, estavam se esquecendo de onde Deus arrancou eles. Aqueles irmãos estavam se esquecendo da vida que eles viviam longe de Deus, da vida que eles viviam distante do Senhor. A segunda parte, vamos ver do versículo 12 ao 16, aonde aqueles irmãos, eles deixam o amor esfriar. Meu Deus. Deixando o primeiro amor que eles tinham, demonstravam isso para com o apóstolo Paulo. Mas antes de rejeitar o homem, primeiro se perde a alegria da salvação, presbíteros. Quando a pessoa não tem prazer em servir a Deus, as obras dela demonstram. Meu Deus. Quando se perde o amor pelo Evangelho, se torna uma conduta fria. Uma pessoa sem interesse espiritual. Então o amor se perde, a alegria se perde de estar servindo ao Senhor. E a terceira parte do versículo 17 ao 20. Tudo isso aconteceu por deixar de ouvir o apóstolo Paulo para ouvir hereges, pessoas enganadoras, que não têm compromisso com o Evangelho. Então aqui no versículo 8, se você olhar comigo, ele diz: mas quando vocês não conheciam a Deus, serviam a falsos deuses. Quando vocês não conheciam. Então tinha uma época ao qual nós não conhecíamos a Deus. Conhecer a Deus aqui é entender quem é Deus. Entender os propósitos de Deus para o seu povo. Entender o Evangelho. Entender a obra de Cristo.
E não somente entender, mas crer e se arrepender. Quem crê em Cristo, voluntariamente, diretamente, se torna filho de Deus. E quando se é filho de Deus, se tem relacionamento com Ele. Foi o que nós aprendemos aqui numa outra quarta-feira, do versículo 1 ao 7. Que nós não somos mais escravos, mas agora nós somos filhos de Deus. E agora nós temos o Espírito Santo, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E agora que já não somos mais escravos, no versículo 7, mas filhos. Então, se nós somos filhos, nós também somos herdeiros de Deus. O Senhor nos tornou filhos seus. O Senhor nos arrebatou, arrancou das trevas. Uma época ao qual nós não conhecíamos a Deus. Poderíamos conhecer e ouvir falar. Poderíamos conhecer da zombaria ao qual nós zombávamos dos cristãos, dos crentes. Poderíamos conhecer de várias outras formas, como se vê nas novelas, zombando do Evangelho. Como se vê no Big Brother Brasil, zombando da fé cristã. Como se vê em várias plataformas digitais, como TikTok, Instagram, onde as pessoas brincam com o nome de Deus. Poderíamos conhecer dessa forma. Mas como esses irmãos gálatas, eles adoravam deuses estranhos. Se você ler Atos 14, quando Paulo chega aqui para pregar o Evangelho, Paulo ali faz um milagre em nome de Jesus, tinha um aleijado na cidade de Listra. E quando Paulo vê aquele homem aleijado desde nascença, Paulo diz, levanta-te direito sobre os teus pés, e aquele homem salta e começa a andar. Só que as multidões, quando viram aquilo, eles diziam que Paulo era um Deus. Diziam que Barnabé era um Deus. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo. Júpiter e Barnabé eram deuses que eles adoravam. Deuses que, como aqui está escrito, não são deuses. São falsos deuses. Por quê? Só existe um Deus. Quem está na idolatria, eles não adoram a Deus. Quantas vezes, Pedrito Gilson, nós podemos muitas vezes ficar até encantados com a forma que algumas pessoas adoram aos seus deuses? As pessoas sobem escadarias de joelhos, nós falamos, olha, esse aí tem fé. As pessoas vão para romarias, multidões, e nós podemos até ficar encantados, mas eles não estão adorando a Deus. Eles estão adorando a ídolos. Estão adorando seus próprios deuses, aqueles que naturalmente não são deuses. É engano. É mentira. E nós, de alguma forma também, nós seguíamos essas tradições. Nós seguíamos esses ritos que aprendemos dos nossos pais. Nós seguíamos o que era ensinado na catequese. Mas o nosso coração estava longe de Deus. Nós não conhecíamos a Deus. Nós não tínhamos relacionamento com Ele. Se os irmãos me permitem, outro dia eu estava vindo do trabalho. Eu passei em frente a uma certa escola que, não vou falar aqui, uma certa religião que domina. E eu vi as pessoas em um certo horário da noite falando em línguas. Falando em línguas estranhas. Mas nós que temos um certo discernimento espiritual, nós vemos que aquilo ali é puro carne, presbíteros. As pessoas imitando línguas estranhas para parecerem espirituais, para dizerem carismáticos, para passar uma aparência que diz que são cheios do Espírito Santo, mas aquilo é tudo coisas, é palha, é coisas que o vento leva, é coisas que não permanecem. Eles não conhecem a Deus. Não nos deixemos enganar.
Imitam, irmãos. Imita línguas. Então, nós não podemos achar que isto aí é espiritual. Nós não podemos deixar nosso coração encher e achar, olha, estão bem eles têm fé. Que adianta ter fé na pessoa errada? Que adianta ter uma fé sem fundamento? Por isso nós também andávamos assim. Muita gente, às vezes, traz o nosso dia de mesmo no Evangelho. Ele deixa de abrir a Bíblia, que está dentro da casa dele, que é a revelação verdadeira, e acessa a revelação que está ali passando na rede social, abre ali um vídeo, e aquele irmão, você parou nesse vídeo, você vai receber. E lá acredita naquela revelação, mas a verdadeira revelação está na casa dele, ele não acha. Seguindo qualquer um que aparece. Então nós, quando não conhecíamos a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Ah, mas você pode dizer, olha, eu não era idólatra. Eu não adorava imagens de escultura. Mas deixa eu te falar, não existe este negócio de que a pessoa é neutra. Ou você serve a Deus, ou serve ao diabo. Olha, alguém pode dizer, eu não sirvo nem o diabo nem a Deus. Engano. Não existe negócio em cima do muro. Você, de alguma forma, você se entregava aos prazeres, ao desejo carnal. Quantas pessoas, irmãos, se idolatram a si mesmos, seu próprio corpo, são amantes de si mesmos. Quando a pessoa ela acha que pela força dela, ela é maior do que Deus, ela está formando um ídolo, ela mesma. E é isso que as religiões fazem. Existem dois tipos de religiões no mundo. Aqueles que querem alcançar o favor da divindade pela sua força. Aqueles que dizem assim, eu faço para ser recebido por Deus. Existem dois tipos. E existe a nossa, que nós cremos. Primeiro Deus faz, e depois nós alcançamos graça, favor e arrependimento da parte do Senhor. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. É isto que é o Evangelho. Quando foge disso, vira outra coisa, mas não é o Evangelho. Primeiro quem fez foi Ele. A Bíblia diz, nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa é dele. Então quando foge desse padrão, aí vira uma religião de méritos. Vira uma religião de legalismos, de invenções, onde quer prender as pessoas. Aleluia! Para fazer o seu próprio núcleo do engano. O diabo, irmãos, ele sabe que a sentença dele está feita. Enquanto isso, ele quer arrastar o maior número de pessoas. Mas enquanto o diabo está atuando, a igreja de Cristo está anunciando o Evangelho, anunciando a palavra, trazendo a luz, trazendo graça e trazendo arrependimento através da pregação da palavra de Deus. Então aqueles irmãos de Listra, eles começaram a querer idolatrar Paulo e Barnabé. E o homem que tomava conta do templo, o sacerdote, começou a trazer coisas para oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé. E quando Paulo e Barnabé vê aquilo, ele diz, senhores, nós também somos homens igual a vocês, nós não somos deuses. Se arrependam dessas suas iniquidades. Deus, ele não tem em conta os tempos da ignorância, mas ele chama o homem ao arrependimento e para reconhecer que o grande é Deus, que o maior é Deus, e a ele toda a glória, a ele todo louvor e toda adoração.
E ali, Paulo é apedrejado, levado para fora da cidade. Mas o nome de Deus é glorificado e muitas pessoas creem na palavra de Deus. E a essas pessoas, Paulo está falando agora, quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram idólatras. Aí no versículo 9 ele diz, mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Foram arrancados do engano, Deus limpou, lavou, tornou filho, e agora quer voltar para a lama, para o pecado. Agora vocês conhecendo a Deus, vocês entendendo quem Deus é, ou melhor do que isso, Deus conhecendo vocês. Porque ele diz aqui, sendo conhecido de Deus, é melhor ainda. Uma coisa é eu achar que eu conheço Deus. Uma coisa é eu achar que eu estou bem diante de Deus. Outra coisa é Deus aprovar a minha conduta e falar, eu te conheço, eu sei quem você é meu filho. Vocês são conhecidos dele. Vocês têm o nome escrito no livro da vida. Como vocês estão caindo e retrocedendo para o lugar que Deus arrancou a vocês. Tem uns crentes, irmãos, as pessoas que no mundo eram uma vida horrível, quando vem para a igreja parece que fica pior. Só vem falando de pegar facão da mulher, de arrancar o pescoço de quem ele não gosta. Eu sou crente, mas minha peixeira não é. Pessoas que, de alguma forma, estão voltando para o lugar onde Deus tirou. Só que nesse caso aqui, esses irmãos, eles eram idólatras. E agora eles estão indo, retrocedendo para a lei de Moisés. Eles foram salvos pela graça de Deus. E agora eles estão querendo virar judeus. Ouvindo pregação de judaizantes. Que eles deveriam circuncidar seus filhos, guardar o sábado, guardar a lei para ser salvos. E Paulo está comparando aqui esses preceitos da lei com a idolatria, com os falsos deuses. Esses rudimentos fracos e pobres. Fraco porque não tem força, não concede força a ninguém. Pobre porque não concede graça a ninguém. Vocês querem voltar a isto? Então aqui toda religião que coloca o homem como alguém superior, que enche o ego, que coloca o homem como ele que consegue tudo por sua própria força, é rudimento fraco e pobre. Paulo está colocando aqui o legalismo judaico como rudimentos fracos e pobres. Por quê? A lei de Moisés, eles usavam de forma errada. Eles diziam, você quer ser salvo? Circuncida seu filho. O que é circuncidar o filho? Uma criança de 8 dias de nascido. Cortava uma parte do órgão masculino. O prepúcio. Ele dizia, você quer salvar, quer ser salvo? Tem que cortar o prepúcio. Você quer ser salvo? Tem que guardar o sábado. Quer ser salvo? Tem que guardar a Páscoa. Quer ser salvo? Tem que guardar o ano sabático. 6 anos você planta na sua vinha. E no 7º ano você deixa a terra descansando. Esta é a lei de Moisés. Não faça isso, não toque naquilo. Não pode isto. Mas Paulo está falando, isso é rudimento fraco e pobre. Aí eles estavam fazendo o quê? Guardando dias e meses e tempos e anos. Esse aqui é o calendário judaico.
Guardando dias, dia de sábado. Se você ler Levítico 23, abra comigo, Levítico 23. Dias, meses, tempos e anos. Aqui, 23, versículo 3. 6 dias obra se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação. Nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. A Páscoa. Versículo 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Aqui tem a festa de Pentecostes, primícias, dia da expiação, festa dos tabernáculos. Aqui também tem a festa, o ano do descanso, o ano do jubileu. E vai passando dias e meses, e é tanta ordem. E aqueles irmãos começaram a guardar estas festas, falando, olha, nós precisamos virar judeus se nós quisermos ser salvos. Aí Paulo diz no 11, receio de vós, que não haja eu trabalhado em vão para convosco. Gálatas capítulo 4, versículo 11, Paulo diz, receio de vós. É Paulo dizendo, não foi isso que eu ensinei. Não foi isso que eu transmiti a vocês. Eu estou com receio que tudo que eu esteja ensinando tenha sido em vão. Tudo que eu estou transmitindo tenha sido inútil. Tudo aquilo que vocês aprenderam é mesmo que nada. Nós temos base, irmãos. Para quem quiser guardar o sábado, não quero trabalhar no sábado, eu vou servir a Deus. Tranquilo. Não quero comer carne de porco. Tranquilo. Mas não diga que você está fazendo isso para ser salvo. Você não precisa fazer isso para ser salvo. Jesus já pagou o preço por você. Agora, se você guarda, você fala, olha, eu estou aqui em forma de gratidão a Deus, eu não quero trabalhar o sábado para me desenvolver mais na obra de Deus. Ok. Igual nós temos o domingo, nós descansamos o corpo, ficamos em casa, mas eu vou falar que quem está trabalhando no domingo vai para o inferno? Que quem come carne de porco vai para o inferno? Isso é contra a palavra de Deus. Só que era isso que estava acontecendo nessa igreja. Estava guardando dias e quem não guardava era desobediente. Estavam fazendo as coisas, mas quem não fazia era rechaçado. Mas só que quem não fazia estava obedecendo o que Paulo ensinou. Paulo ensinou o quê? Pela graça, sois salvos. Não é guardando o sábado, o domingo, ou comendo ou não comendo, não. Vocês já são filhos de Deus. Vocês não precisam fazer isso para se tornarem filhos, porque Jesus já os tornou filhos de Deus. Olha aqui o versículo 5 do capítulo 4. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nós já somos filhos de Deus. O que nós fazemos, deixamos de fazer, é uma forma de gratidão a Deus. O que nós trazemos diante do altar de Deus é uma forma de gratidão. Eu não entrego o dízimo para ser salvo, mas é um coração voluntário, um coração alegre para servir na obra de Deus. Agora, a partir do momento que você fala, faça isso, senão você vai para o inferno, aí vira legalismo. Quem apara a ponta do cabelo vai para o inferno. Não é assim? Isso aí é legalismo contra a palavra de Deus. Isso não está de acordo com a Escritura. Então, Paulo está falando, eu receio que tudo que eu tenho ensinado tenha sido inútil. Paulo pregou, saiu, quando virou as costas, o povo já estava seguindo outras coisas. Será que existem muitas pessoas assim nos nossos dias? A gente ensina, a gente transmite a palavra, mas parece que está falando ao vento. Pessoas desobedientes,
incontinentes, sem amor para com os bons. Isso está tudo na palavra que Paulo falou, que nos últimos dias, desobedientes a pais e mães, pessoas ingratas, pessoas profanas, pessoas que se pastoreiam a si mesmas. Judas escreveu na sua epístola: eles participam do banquete, da mesa, da ceia, mas eles se apacentam a si mesmos. Ele só quer comer, vem na mesa, olha, estou em comunhão, mas quando sai, aí ele diz: são nuvens sem águas, árvores 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Deus não tem um final bom para quem desobedece a palavra, não. O que espera é as trevas. O inferno é real. Só que muitas pessoas parecem que desconhecem isto. Muitas pessoas parecem que desconhecem essa verdade. Tem muitas pessoas que fecham os olhos para isto. Não existe outros meios de alcançar o favor de Deus, não. É somente seguindo a palavra de Deus. É somente seguindo a orientação de Cristo. É somente tendo um coração alegre em servir ao Senhor, um amor genuíno pela palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, Deus não tem bênçãos para quem rejeita a palavra, não, irmãos. Jesus falou: se vocês me amam, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Aí Paulo está falando: o que eu preguei não serviu de nada. O meu receio é que eu esteja trabalhando em vão. Aí Paulo diz: aquelas pedradas que eu tomei lá em Listra, foi arrastado para fora da cidade, os homens acharam que eu estava morto, lá não valeu de nada. O meu trabalho foi inútil. O que eu ensinei foi inútil. O que eu padeci foi inútil. As pessoas às vezes veem um líder e acham que a vida de um líder é fácil, meu Deus. A gente trabalha, não chegou que hora eu trabalho hoje? Quase 6 horas. Aí tem que, às vezes quando vai pregar, tem que preparar uma palavra, tem que se arrumar, tem que ajeitar algumas coisas no lar. E temos que estar aqui. E nós fazemos isso com alegria. Mas muitas vezes, isso aí às vezes traz angústia ao coração de um pastor. Que todo o esforço não está sendo valorizado. Paulo está falando: meu esforço não valeu de nada. O que eu fiz é inútil, o que eu ensinei. Aí eu ensino uma coisa aqui, aí você vai comer coisa na internet e abandona o que eu ensinei. É isso? Receio de vós que não haja eu trabalhado em vão para convosco. E aqui na parte 2, ele diz no versículo 12: irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. Para você entender esse versículo, você tem que voltar de trás para frente. Primeiro, ele diz: nenhum mal me fizestes, no final do versículo. E eu imitei vocês, nenhum mal fiz a vocês. Eu cheguei aí e vocês não me fizeram mal. E eu cheguei também e não fiz nenhum mal. Então nós estamos kit. Não é assim que fala, Santana? Só que agora eu digo: eu já estou kit com vocês, agora eu falo: sejam meus imitadores. Um raciocínio muito profundo de Paulo. Ele falou: cheguei aí, vocês não me fizeram mal. E eu também não fiz mal, então eu sou igual a vocês. Só que agora eu digo: sede meus imitadores. Rogo-vos que sejais como eu. E quem era Paulo? Perseguidor da igreja, seguia a lei de Moisés, matava os cristãos. Só que ele abandonou tudo isto por Cristo. Ele diz: porque para mim viver é Cristo e morrer. Ele fala agora: sede meus imitadores. Abra mão dessas tradições. Abra mão desses legalismos. Abra mão desses falsos ensinos e me imitem. Irmãos,
Não é fácil um pastor chegar e falar assim, imita a minha conduta. É fácil? Você viveu o que você prega? Você demonstrar testemunho diante da igreja? É fácil amar, demonstrar amor para que os irmãos amem uns aos outros, assim como o líder demonstra diante da igreja? É fácil? É fácil cuidar do órfão, da viúva, dos necessitados e falar, agora igreja, vocês me imitem, também cuidem uns dos outros. Mas é isso que um líder tem que fazer. Ele pode chegar diante da igreja e falar, me imitem, assim como eu imito a Cristo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Seja como eu. Aleluia. Observe a minha conduta na oração, no proceder, no cuidado uns com os outros. Sede meus imitadores. É isso que Paulo está gritando. Eu abandonei tudo isto para seguir unicamente ao Senhor Jesus. É um roubo. Paulo preso, escreveu um carta para mandar. Ele aqui diz no 13, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. Paulo pregou o Evangelho lá doente. Paulo foi lá, pregou o Evangelho nas igrejas da Galácia doente. Fraqueza da carne é uma enfermidade na carne. Alguns dizem que Paulo tinha uma malária. Pegou ali, quando estava atravessando algum rio, e ele ficou doente. Mesmo assim, ele foi lá e pregou o Evangelho. Eita, mulher, hoje em dia o camarada tem uma dorzinha na unha, vou desviar. Meu Deus do céu. Mas aprendamos com o apóstolo, primeiro anunciou o Evangelho, estando em fraqueza da carne. Aí ele diz aqui no 14, não rejeitaram nem desprezaram isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Paulo estava doente, era uma provação para aqueles irmãos receber Paulo. Poderia ser que aquela doença era transmissível, aquela malária passasse para as pessoas. E aqueles irmãos, eles receberam Paulo. Não ficaram com medo da enfermidade de Paulo. Só que eles receberam como se Paulo fosse um anjo de Deus. Como um mensageiro enviado de Deus. Infelizmente hoje, se um pastor não tem uma boa estrutura financeira, chega num lugar para pregar, aí muitos já olha atravessado. Esse aí não vai sair nada daí. Se não tem uma aparência. As pessoas olham pela aparência, irmãos. Só que esses irmãos aqui, quando Paulo foi pregar, Paulo mesmo com aquela enfermidade poderia contagiar alguns, eles continuaram recebendo a mensagem. Aí Paulo disse, por que agora vocês me rejeitam? Quando eu cheguei, vocês me receberam. Aí ele diz aqui no 15, cadê aquela alegria de vocês? Eu cheguei, preguei a palavra, vocês se converteram, me receberam, não ficaram com medo, só que agora já não tem mais aquele amor por mim. Já não tem mais aquele cuidado por mim. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Eu testifico que quando eu estava aí, aqui provavelmente Paulo tinha uma doença no olho, no versículo 15. Se fosse possível, vocês arrancariam os olhos de vocês e me dariam. Implante de olho. Naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje. Mas eles viram a doença no olho de Paulo e falaram, olha, se eu pudesse eu arrancava meu olho e dava a Paulo. Se eles pudessem, o tamanho do amor que eles tinham pelo pastor, pelo apóstolo. Só que passou o tempo, acabou o amor. Passou os anos, acabou a alegria. Irmãos, o evangelho não é só uma caminhada de um ano, não. Nós temos que aprender a conviver com os outros até a eternidade, irmãos. Até o dia do arrebatamento.
Eu não posso me cansar dos irmãos, nem os irmãos podem se cansar de mim, se eu estiver aqui pregando a palavra, instruindo, dando exemplo, chamando a responsabilidade. Isso é um papel que eu tenho de fazer. Paulo diz, cadê? Vocês cansaram de mim? Cadê a alegria? Aí ele diz, por acaso eu me tornei inimigo de vocês? Por pregar a verdade. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eu sei que não é fácil ouvir a verdade, né? Mexe no ego da gente. Mas é melhor ser bajulado na mentira ou ser exortado na verdade? Tem gente que gosta de um tapinha nas costas, uma bajulaçãozinha. Infelizmente tem gente que gosta. Aí Paulo está falando, cadê o amor? Nunca o reflexo aqui, como eu já disse no início, é somente dos irmãos com Paulo. Primeiro se perde a alegria de servir a Deus. Primeiro se perde a alegria de ouvir a voz de Deus. Primeiro se perde a alegria de estar na casa do Senhor, como diz o salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Quer ensinar seu filho a ser obediente? Ensine ele a amar a Deus. Ele vai te obedecer e vai te amar. Quer ver seus filhos tratar bem as pessoas? Ensine ele a ser um crente fiel. Ensine ele a amar a palavra de Deus. Que isso vai ser demonstrado nos relacionamentos. Quando se é instruído, ensina porque o menino no caminho deve andar. Só que às vezes acontece aqui, mesmo ensinado na verdade, quando depois que cresce, já não quer mais ouvir a verdade. Então, Paulo diz, fiz-me acaso vosso inimigo, pela verdade que eu preguei a vocês, agora vocês se tornaram meu inimigo. Aí por que eles se tornaram inimigo de Paulo? No versículo 17, falsos líderes chegaram bajulando, dando um tapinha nas costas, e falando que tinha zelo pelos irmãos. Aí ele diz aqui no 17, eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluí-vos para que vós tenhais zelo por eles. Eles queriam ganhar a confiança da igreja, esses judaizantes, falando mal do pastor, falando mal de Paulo, falando mal do líder. Chegavam com a carinha de piedade nos liderados de Paulo, mas estavam falando mal do apóstolo. Aí Paulo diz, eles querem excluir vocês de nós, para que vocês tenham zelo por eles. E o que estava acontecendo? Aqueles irmãos estavam rejeitando Paulo. Aí você chega na internet hoje, o que mais tem é a gente mandando os crentes virar desigrejados. Falando que os pastores é tudo ladrão. Falando que você não precisa vir para a igreja. Isso cria uma mágoa dos pastores no coração da igreja. Cria um rancor dos líderes. Todo mundo acha que todo líder é ladrão. Mas por que esses homens fazem isso na internet? Porque eles querem ganhar like, seguidores. Querem ganhar aplausos. Fala mal dos dízimos. Fala mal da liturgia da igreja. E quanto mais você ouve essas pessoas, mais você segue o caminho deles. Você é a igreja, você não precisa ir para o templo. A gente falou que você é a igreja, você é membro do corpo. Igreja é quando nós estamos reunidos para adorar o Senhor. Cada um de nós somos membros uns dos outros. Nós somos corpo de Cristo. Nós fazemos parte de um mesmo corpo. E a cabeça é Cristo. E se você está fora do corpo, você morre. Se eu arrancar um dedo desse e jogar lá, ficar sozinho para lá e não morre, por que o crente desigrejar você acha que vai ter fervor espiritual? Crente que só se alimenta de YouTube? Crente que só se alimenta de BBB, de novela?
Aí fica ouvindo esses caras falando lorota. Parece que te ama, mas não ama. Eles querem apenas o que vocês podem oferecer a eles. Eles querem atenção. Eles querem um aplauso. E para isso eles precisam falar mal de alguém. Eles falam mal dos pastores, dos líderes e das igrejas. Eles precisam da atenção. Então eles parecem que têm zelo, mas não sincero. Olha aqui, ó, no 17. Eles têm zelo por vós, mas não como convém. Não são sinceros. O que mais tem é bajulador mentiroso hoje, irmãos. Para conseguir alguma coisa, eles precisam bajular alguém e falar mal de outros. Sempre um bajulador ele vai vir falando a fofoca. Sempre um bajulador ele vai vir entregando alguém para o pastor. Olha, aquele irmão lá e inventa tanta coisa. Irmão, às vezes nem está fazendo isso que ele está falando. Vai ter que inventar para ganhar confiança. Não são sinceros no zelo. Aí Paulo diz no 18, é bom ser zeloso, tratar bem as pessoas. Ter cuidado com as pessoas, aproximar, se relacionar com as pessoas, é bom. Mas sempre do bem. Zelo verdadeiro. Não é duas caras. Não é apenas para demonstrar que você tem amor pelas pessoas. Mas o amor que você fala na boca tem que estar entranhado no seu coração. Se eu falar que eu te amo, eu tenho que estar falando isso de coração. Não é só quando eu te vejo. Paulo diz aqui, não somente quando eu estou presente com vocês. Falar bem na vista é fácil. E quando a pessoa vira as costas? Na primeira esquina, sabe quem continua falando bem, tendo o mesmo amor? Ser crente na igreja é fácil. E quando o líder não está vendo? Então nós temos que ter sinceridade, irmãos. Nós temos que ter um coração sincero. Verdade. Aí na igreja eu venho de terno e gravata. Chego em casa, eu estou lá, sem cueca, mostrando tudo para todo mundo ver. Que é isso, irmãos? É só na igreja que é crente? É só na igreja que eu tenho que mostrar quando o líder está vendo? O Paulo está falando. Tem que ser zeloso, mas sempre do bem, não somente quando eu estou aí. Não somente quando alguém está vendo. A sinceridade é em todo lugar. A sinceridade é em todo momento. Então, em todo tempo, seja alvo as vossas vestes, e não falte o óleo sobre a sua cabeça. Aleluia! É bom ser zeloso, mas sempre do bem. Aí o 19 ele diz, meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É Paulo falando, olha, eu gerei vocês quando anunciei o Evangelho, mas agora eu tenho que sentir as mesmas dores para vocês virar crente de verdade. Até que Cristo seja formado, até que vocês amadureçam. Vocês vão a qualquer evento de doutrina muito fácil. Eu estou com uma mãe que está para ganhar uma criança, sentindo dores de parto. Só quem é mãe sabe a dor que uma mãe passa para ganhar um filho. E esse é a dor que Paulo está falando que ele está sentindo. Pela igreja. Irmãos, um líder verdadeiro, ele sente, irmãos, angústias por não ver a igreja reagindo à pregação da palavra. Mesmo que está pregando, ensinando a verdade, a pessoa não está dando ouvido. Isso aí traz angústia ao coração de um líder. Isso aí eu estou falando de um líder que se importa com a igreja. Tem uns que não se importam, não. Se deu ouvido bem, se não deu. Mas Paulo está falando que eu estou sentindo dores como de parto. A pessoa passa 20, 30 anos e continua a mesma coisa, irmãos. Casa, tem filhos e continua o mesmo crente barraqueiro. Mesmo crente rebelde, como é que é isso?
A Bíblia diz aqui em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Quem achou pode ler. Hebreus 13, 17. Aleluia. Eu vou ler aqui para adiantar. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil a vocês. Então tem ovelha que faz o pastor gemer. E aqui o escritor aos Hebreus está falando, não faça o seu pastor gemer. Não faça. Obedecei, sujeitai. Porque o pastor sabe da responsabilidade sobre cada alma. O pastor sabe da responsabilidade que é ser um líder. Está falando o quê? Que os pastores vão dar o quê? Conta delas. Então quem entende a responsabilidade de servir a Deus, ele geme, irmãos. Quando vê alguém que não quer andar nos trilhos, no caminho do Senhor, a pessoa geme, se angustia. E a orientação da palavra de Deus é para que eles façam com alegria, não seja rebelde. Porque isso não aproveita nada para vocês. Tem gente que parece que gosta de ver o pastor passando raiva. Tem gente que parece que gosta de ver a irmã passando raiva por causa da conduta dele e dela. Mas cada um prestará conta diante de Deus. Se é negligência do líder ou se é desobediência dos liderados. Paulo está falando, eu estou gemendo, eu estou fazendo a minha parte. Como a mãe que está para ganhar um filho. E no 20 ele diz, eu bem quiser estar aí agora, presente com vocês, e mudar a minha voz, porque estou admirado em relação a vocês. Paulo está falando, olha, chegou até a mim essa informação, que vocês estão se desviando, estão virando tudo judeu, vocês são gentios, estão virando judeus. Eu quero chegar aí, ou ser duro, ou ser manso. Eu vou chegar e vou entender o que está acontecendo. Eu estou admirado daqui, mas eu quero chegar e mudar a minha voz. Paulo está dando o motivo da dúvida para a igreja. Ó, eu ouvi de vocês, eu quero ver, chegar aí e ver se é isso mesmo. Vocês estão guardando dias, meses, tempos e anos. Retornando a essas tradições fracas e pobres. Mas eu quero chegar e ver que vocês mudaram. Eu quero chegar e ver que vocês ouviram a minha orientação. Eu quero chegar e ver que vocês verdadeiramente se voltaram para Deus. Este é o querer de um líder, irmãos. Ele sempre dá uma oportunidade para a pessoa. Ele sempre entende que a pessoa pode mudar. Ele sempre entende que a pessoa pode se voltar para Deus, o mais terrível que for. Como está em Hebreus, para que o manqueje não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Um líder não é inimigo da igreja. Quem prega a verdade não é inimigo do povo de Deus. Mas é o que está escrito, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A orientação da palavra de Deus era para a santificação da igreja. Para cada dia mais amadurecer, ser edificado. Se eu não te falar a verdade, eu não te amo. Se eu falar a verdade e você me rejeitar, você é rebelde. Está lutando contra a palavra de Deus. E a palavra de Deus é: ninguém se salva. Todos pecaram. Ninguém se salva por si mesmo.
mas somos justificados gratuitamente em Cristo Jesus. Se você se voltar para Ele, Ele tem perdão para ti, Ele tem misericórdia para ti, o amor dEle te alcança, a bondade dEle te reveste, e Ele te limpa, te transforma e te salva. O Senhor está de braços abertos para te perdoar, para te restaurar, para te encher com o Espírito Santo, para te conduzir nesta caminhada cristã, para que você venha estar fiel até a morte, e como diz a palavra, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não retroceda, não se desvie dessa verdade, mas coloque a sua confiança inteiramente no Senhor. Larga as velhas práticas e viva cada dia mais como uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus, que o Senhor possa continuar falando no seu coração através desta palavra, em nome de Jesus.